Atenção, breaking news, final de NBA, pela primeira vez, ou não, só tem atletas negros. Poxa vida, por que não há essa comemoração? Então, de novo, né, tudo isso é patético, tudo isso é ridículo, a gente está lá para ver o talento individual quando é individual, de equipe quando é esporte coletivo, torcer pela nossa nação, né, pela pátria que os atletas estão representando, e meritocracia, que vença o melhor. Agora, essa visão de caixinhas identitárias, eu só vejo o negro, eu preciso enxergar o mundo dentro dessa visão preconcebida. E racistas são os outros, que não gostam de dividir o mundo com base em raça. Né? É um negócio tosco. E claro, no afã de lacrar o tempo todo, às vezes acontece isso, né? O Ministério das Comunicações do governo petista sumiu com a medalhista brasileira para lacrar, para fazer propaganda. Depois de muita repercussão negativa, pediu desculpas. Mas aí não adianta mais, né? Aí a gente vai reagir com meme mesmo, né? O Lula e o Boulos estendendo a mão para o medalhista de ouro em tirania socialista, que é a referência e o objetivo de ambos ao mesmo tempo, Nicolás Maduro. Né? Eu já não sei se o Maduro é a referência do Lula ou se o Maduro olha com uma certa inveja para o Brasil, por isso que eu coloquei esse título aí polêmico hoje, né? O risco de a Venezuela virar o Brasil. A gente vai chegar lá no final quando falar de Venezuela. Olha só, ainda sobre Olimpíadas, o governo Lula gastou R$ 83.400 com passagens para Janja ir à Olimpíadas de Paris. Como diria o seu próprio enteado, né? A puta vai junto. A puta vai junto. E custa caro. Custa caro para levá-la. Né? Agora, o mais interessante não é isso. O mais interessante é que o governo se negou a informar dados de vacinação de Janja. Qual é a explicação? Ela não ocupa cargo público. O próprio Bolsonaro provocou, né? O comentário fica com os senhores. O amor venceu. É muita hipocrisia e muito duplo padrão. Um peso, duas medidas. Com Bolsonaro, Michele foi alvo da Polícia Federal por suposta fraude em sistema de vacinação. Conselho Tutelar foi em casa ver se a filha do casal tinha se vacinado. E agora a Janja, que vai oficialmente representando o Brasil nas Olimpíadas sem cargo, na hora que querem ver o cartão de vacinação, a desculpa esfarrapada é de que ela não ocupa cargo nenhum. Gente, nós estamos diante de um circo. E aí, de novo, tem gente que tem medo do Brasil virar a Venezuela. Eu alerto. Será que a Venezuela corre o risco de virar o Brasil? O Brasil já é uma ditadura onde a turma petista, a quadrilha do PT no poder, não liga mais para nada. Não liga nem mais para as aparências, dane-se. Desde que tenha como comprar o Congresso, a mídia, as Forças Armadas, a alta cúpula, que é o que é necessário, como a gente está vendo na Venezuela, né? Tem uma hierarquia de comando, é difícil ter uma revolução de baixo para cima, né? A gente vai falar disso quando falar de Venezuela. Então, meus amigos, essa é a situação. O Brasil está mal, né? E o Guga está fazendo uma análise muito assustadora. Nunca Irã e Israel estiveram tão perto de uma guerra total. Bom, conversei com um militar, né, que falou: Rodrigo, o Guga não sabe o que é uma guerra total. Guerra total é quando a nação inteira está mobilizada para aquela guerra, tipo aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Mas eu entendo como leigo o que ele quis dizer. É uma guerra plena dos dois países, em vez de ser uma guerra de proxies, como o Irã tem feito hoje, usando o Hezbollah, Hamas e tudo mais. Mas como esse mesmo militar me explicava, ele tem doutorado e livro sobre o assunto, né? E também é perseguido pelo sistema, pode ser que ele venha fazer resistência dos exilados. Ele explicava o seguinte: olha, o Irã, para passar com um comboio, precisa do apoio de Turquia, de países que são aliados ocidentais. A Turquia é in between, né, faz parte da OTAN, mas tem simpatia pelos islâmicos xiitas, até que seja. Mas tem lá a Arábia Saudita, tem outros países mais complicados, Iêmen, e não é trivial. Então a retaliação tão esperada do Irã provavelmente pode ser mais assim uma
bateria de mísseis, como fez lá naquela vez que quis retaliar a morte de mais um terrorista, né? Porque o Israel sempre vem operando assim, né? Matando cirurgicamente terroristas, e lançar 300 mísseis que o Domo de Ferro vai bloquear, né? Deus queira que seja isso, porque se realmente for algo mais puxado, mais pesado, Israel vai reagir para valer. Mas, de novo, Irã não tem chance contra Israel, nem do ponto de vista de poderio aéreo, muito menos ter que mandar tropas, né? Tropas não tem como passar. Assim que saiu do Irã, tem que combinar com os vizinhos e Israel já vai ter visto, com toda a sua tecnologia, vai destruir, né? Então, não é trivial, tá, Guga? Em relação a essa tal guerra total que não é total. Mas mesmo assim, a gente vai aceitar a premissa, claro, né? Oi, Guga, esqueci. De que a coisa está esquentando, né? Tá escalando. E o Blinken vai lá na televisão dizer assim: ambas as partes precisam arrefecer os ânimos. De novo, são os democratas fazendo equivalência moral entre terroristas e democracia sólida. Entre os terroristas que mataram drusos, crianças, no norte de Israel. Drusos, para quem não sabe, são muçulmanos, mas são cidadãos israelenses. Eu estive com vários lá, conversando com eles, né? Eles fazem equivalência entre quem mata drusos aleatoriamente, crianças num campo de futebol, e Israel, que tenta mitigar e minimizar ao máximo possível perdas civis do outro lado. Mas os terroristas usam as suas crianças como escudo humano, colocam seus arsenais e disparam contra Israel de escolas, de hospitais. Aí complica. Mas tudo bem, vamos lá, né? Tá escalando. Não é culpa de Israel. O Guga é contra Israel ter matado o número 1 do Hamas, porque isso não adianta, não resolve, eles substituem. É uma lógica de merda cá entre nós. Já comentamos isso aqui, né? É a lógica de quem fala, então não vamos combater assassinos porque vão existir outros assassinos. É coisa de quem toma sorvete na testa, né? É o Guga. Oi, Guga. É isso, né? Um analista especialista da Globo News. Mas veja, nada disso me interessa no momento. O que me interessa é virar e falar assim, puxa vida, Guga, tá quente o clima, né? E ele culpa quem? Quem que ele culpa? O Bibi Netanyahu, a direita. Mas quem foi que escreveu isso? O mundo ficará mais suave sem Trump. Acabou o pesadelo da era Trump. Pode-se criticar Biden, tenho certeza de que criticarei muito quando for necessário. Mas é uma pessoa normal, em que pese senil e bobalhão e ter saído de forma atabalhada do Afeganistão e entregado o país para o Talibã, em ter permitido que o Putin invadisse a Ucrânia, que Israel declarasse guerra a Israel que o Hamas declarasse guerra a Israel com apoio do Irã, né? O Trump era malvado, que é um comentário cá entre nós infantil, né? Talvez meu filho de 6 anos fizesse. Eu acho que não. Acho que ele passou dessa idade. Mas talvez ele pudesse falar, pai, fulano é mau, né? É a análise do Guga, né? Nosso grande especialista da Globo News. Ah, meu Deus do céu, essa gente é paga para isso. A coisa está escalando e não é só no Oriente Médio não, tá, Guga? É no mundo todo. Porque, eu vou ter que explicar uma vez mais, for dummies, né? Então presta atenção, Guga. Oi, presta atenção. Quando o xerife do mundo fala manso, manda mala de dinheiro para terrorista no afã de que ele vai ficar bonzinho, acha que tudo se resume a dinheiro, a geopolítica, a conversa e piscadela, os inimigos do Ocidente tendem a ficar mais ousados, mais animados. Tipo assim, o Xi Jinping está salivando de olho em Taiwan. Por falar no Musk, ele que se prepare e se cuide, porque os tempos difíceis estão só começando. Afinal de contas, Lula vai criar a Foguetebras. Lula fecha acordo com o Chile para cooperação espacial e alfineta Trump. Eu imagino pelo menos 3 noites de insônia para o bilionário, né? Durante a cerimônia de assinatura do acordo de cooperação entre os dois países para exploração espacial, Lula ressaltou que o setor é mais estratégico do que nunca, né? E eu sempre penso, né? Puxa vida, não existe setor mais estratégico do que o de petróleo para os Estados Unidos, que são o xerife do mundo e uma potência industrial.
Não obstante, não existe uma Petro USA. Não existe uma empresa estatal cuidando de exploração de petróleo. E se deixar a Kamala Harris virar presidente, ela quer banir a prospecção de petróleo no país. Mas o setor é pujante porque tem mais de 30 empresas privadas disputando mercado e lucro. Então, o que tem a ver o setor ser estratégico com o Estado ter que step in? Ninguém sabe, mas é a cabeça da esquerda. E o Lula alfinetou, né? A cooperação entre países sul tem potencial para reverter a desvantagem. Juntos poderemos multiplicar a capacidade de erguer as nossas próprias escadas. É mais ou menos que nem o cara que acha que pode se levantar puxando o suspensório. É a crença do Lula, né? E sempre com essa obsessão pelo sul-sul, né? A geopolítica do sul global, né? Porque os ricos chutaram a escada. E a alfinetada que ele deu, que tirou o sono do Trump, os devaneios de bilionários que preferem colonizar Marte do que cuidar da Terra não substituem a ação e a orientação do Estado. No caso dos Estados Unidos aqui, viu, Lula? Quase substituiu, sim. A NASA começou a pagar para a SpaceX mandar os foguetes, os satélites, porque é muito mais barato, volta de marcha ré e por aí vai. Né? Mas é o Lula querendo criar a Foguetebras, meus amigos. Agora, por falar em Lula, no Chile, que foi para fechar esse acordo que tirou o sono do Elon Musk, né, que a SpaceX desabou na bolsa por medo da Foguetebras, né, Lula, onde vai, fora da claque administrada, recebe esse carinho. Excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva procederá a apresentar uma ofrenda floral ante o monumento equestre del libertador Capitán General Bernardo O'Higgins Riquelme. Vaia! Quem tem boca, vaia, vagabundo comunista, bajulador de tirano. E não foi a única vez, tiveram outras vezes que ele foi vaiado, né? E aí, um sujeito brasileiro, funcionário público, me parece GSI, reagiu. O Joaquim Teixeira brincando que o Alexandre de Moraes vai dar 48 horas para os chilenos se explicarem pela vaia. Quase lá. A brincadeira, uma vez mais, vira realidade. Professor, você ficar, por favor. Pode se identificar, por favor? Bom, em primeiro lugar, deixa eu repetir. Agora que eu repeti isso, eu desafio esse mequetrefe funcionário público a vir me cobrar qualquer coisa que seja. O senhor é funcionário público, é servidor do Estado, sustentado por nossos impostos. Eu é que peço para que você se identifique, por favor. Quero saber seu nome, seu cargo, direitinho. Porque isso é inaceitável. Isso é coisa de capanga de ditador. É isso que o senhor é? É para isso que o senhor foi trabalhar como servidor público? Para agir como leão de chácara? Como capanga de mafioso? Que história é essa? Então agora o povo no Chile não pode mais chamar de ladrão vagabundo, que o senhor vai pedir identificação? Para quê? Para fazer o quê? Qual é o crime cometido? Lá da visita do Lula ao Chile, que ele, obviamente, ao lado do Boric, Lula cita processo político na Venezuela e pede transparência nos resultados e diálogo entre as partes. Como ele pede diálogo entre o Hamas e Israel, mas na verdade defende Israel, Hamas contra Israel, e pede diálogo entre Ucrânia e Rússia, mas na prática defende o Putin e tinha prometido acabar com a guerra numa conversa de bar, né, com uma cervejinha, e já está há 1 ano e meio no governo e nada.
Em seguida, o presidente lamentou a mácula da história do Brasil por apoiar a ditadura chilena. Bom, a ditadura Pinochet não fazia culto à personalidade. Nós vamos falar da Venezuela já já. Um dos exemplos que o Estadão, numa análise, traz da pressão popular poder encerrar uma ditadura é o Chile. Por quê? Porque o Pinochet aceitou o resultado da pressão popular e das urnas. Mas isso é raro. O Pinochet também chamou a turma de Chicago, os Chicago Boys, fez uma revolução econômica liberal, reduziu o Estado e entregou um país melhor economicamente. Então, era um ponto fora da curva, né? Era numa época em que todos os países caíam na ditadura comunista ou militar, e nós temos que agradecer que no Chile o Allende não foi adiante com a ditadura comunista que ele pretendia, com milicianos treinados por Fidel Castro e tudo mais. Em pouco tempo o Allende já estava destruindo o Chile, inflação de 500%, miséria, de respeito à Constituição, ao Congresso. Era um golpista. Qualquer um que estudou um pouquinho de história sabe. Mas quem ficou por conta das aulas do professor marxista maconheiro de 47 anos que mora com a mãe, Allende era um democrata e sofreu um golpe com a ajuda da CIA dos Estados Unidos, e o Allende era o pior tirano da América Latina e blá, blá, blá. Mas diálogo no processo eleitoral venezuelano, disse Lula no Chile. Tudo isso é para ganhar tempo. Óbvio, a gente sabe disso. Bom, Lula também declarou guerra às Big Techs. Nova exigência do governo Lula. A Big Techs é ilegal e coloca em risco dados de usuários. Mas é ou não é o que toda ditadura almeja? Sob o pretexto de defender o consumidor, o governo Lula coloca em risco os dados de milhões de brasileiros que acessam as redes sociais. Especialistas ouvidos pela Gazeta do Povo apontam vários problemas: falta de competência sobre o tema, ausência de análise de impacto, falta de clareza sobre a segurança dos dados dos usuários, formato jurídico inadequado e imposições esdrúxulas e ilegais às Big Techs. O governo do PT declarou guerra às Big Techs, porque elas precisam se curvar às exigências do sistema. Tem uma que é mais intransigente, que é aquela que a turma antecipou que ia falir com a compra do Elon Musk. Acabou o Twitter. Hoje, esses mesmos que fizeram essa previsão admitem que é a plataforma mais poderosa e influente. Bom, eles escondem tudo e querem censurar tudo, que o governo Lula chegou a esconder os resultados de pesquisas feitas até sobre o governo Bolsonaro. Secom e CGU barram dados de 33 levantamentos com um custo total de 13 milhões de reais, cogitando divulgá-los só no fim do mandato. Por que será, né? Os levantamentos contratados pelo governo Bolsonaro incluem temas como Auxílio Brasil, Conjuntura Nacional e Juventude e Universo Feminino no Brasil. Já a gestão petista pagou por pesquisas telefônicas e presenciais sobre a avaliação do primeiro ano de Lula e o conflito no Oriente Médio. O Lula mete sigilo de 100 anos em tudo, né? Estelionato eleitoral. Ele dizia que isso era coisa de quem deve e, portanto, teme durante a campanha. Lula continua também com a sua metralhadora giratória contra a única instituição que ele não conseguiu aparelhar ainda, porque houve uma reforma importante do governo Bolsonaro que trouxe a independência do Banco Central. E lá está o Banco Central dizendo que não hesitará em elevar a Selic, a taxa de juros, para assegurar a inflação na meta. A alta de dólar preocupa, bateu quase 5,90 com os mercados tensos no mundo todo. Agora, temos que lembrar uma coisa, né? Ata do cupom e o Banco Central hoje não vale muito porque no final do ano tem troca, tem substituição. A LERJ informa, sai Roberto Campos Neto e entra alguém que o Lula escolhe. Talvez o Galípolo. Aí, meus amigos, o mercado sabe que o Banco Central vai estar nas mãos do Lula. E isso é problema certo. Como é problema certo, claro, o Tachad. Eu falei de Olimpíadas, né? O Humberto Costa usando uma meia-verdade para espalhar uma grande mentira, né? Mentira tem perna curta, disse ele. Atletas não pagarão impostos federais sobre medalhas olímpicas. Sim,
todo mundo sabe, é sobre o prêmio em dinheiro que eles recebem que nós estávamos falando. Ou seja, mentira, na verdade, tem perna curta, 9 dedos e língua presa e é chefe do vampiro. Por falar em Tachad, esse meme é excelente, né? Amor, onde está a sua carteira? No bolso da calça. Epa, peraí, eu não sou casado. Ahá! Era o Haddad! Era o Haddad disfarçado. É ou não é? Por falar em Haddad e taxa de câmbio, com vocês, para olhares apaixonados de Natuza Neri, Fernando Tachad.